Sejam todos muito bem-vindos ao Red Talks, Gestão Segura de Identidade em Ambiente de Computação em Nuvem. Eu sou a Luísa, do Marketing da Red Belt Security, e antes de iniciar, vou passar alguns recados. Esse conteúdo está sendo gravado e estará disponível no nosso canal no YouTube. Depois da apresentação, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta durante o webinar, mandem para a gente através do recurso de perguntas e respostas do próprio Zoom. Agora eu vou passar a bola para o Alexandre Silva, que, como vocês conhecem, é coordenador de segurança em nuvem na Red Belt Security. Ele que vai conduzir esse webinar. Tá bom? Com você, Ale. Obrigado, Luísa. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado aí a todos, que se inscreveram aí no nosso webinar. É sempre um prazer falar sobre cibersegurança com vocês. E o nosso tema de hoje, gestão de segurança de identidade em ambiente de computação em nuvem, tá? Vamos aí passar alguns desafios, quais os riscos associados à identidade e o porquê ela se tornou aí um novo perímetro de segurança, tá bom? Então, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Alexandre Silva, coordenador de segurança em nuvem aqui na Red Belt. Tem mais de 8 anos de experiência em soluções cloud e há vários anos focado especificamente na parte de segurança, tá? Então, aí tem na bagagem centenas de projetos entregues, então tem bastante experiência para passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, só para passar rapidinho, o que a Red Belt trabalha, o que nós temos em portfólio. Então, temos aí desde soluções de MSS, a parte de segurança ofensiva, o pessoal de Pentest, o nosso Red Team, temos aí nosso pilar de Cloud Security, que é onde nós trabalhamos aqui, tá? Tem aí parte de Threat Intel, DevSecOps, GRC, então trabalhamos com uma solução completa aí na parte de cibersegurança, tá? E nós atuamos aqui no pilar de Cloud Security. Então, só para passar um pouquinho do que nós trabalhamos em Cloud Security, então temos aí serviços de acesso em ambiente em nuvem, gerenciamento de endpoint, classificação e proteção de dados, auxiliamos também em investigação e incidentes de segurança, em algumas vezes clientes nos procuram para ajudar em recuperação de ambientes após aí ataque de ransomware, tá? E aí contamos aí com um time certificado, com as principais certificações aí de segurança Microsoft e de alguns outros parceiros, tá? Então, entrando no tema de hoje, gestão segura de identidade, desafios e boas práticas. Vamos lá. Então, por que nós tratamos hoje a identidade como um novo perímetro de segurança? Então, nós evoluímos aí do perímetro de segurança físico, onde a preocupação era proteger o espaço físico. O foco depois se tornou aí o perímetro de rede, fazendo a segmentação de rede, tem o firewall, um servidor de banco de dados não conversa com uma workstation, e assim por diante. E hoje, a identidade se tornou um novo perímetro de segurança. Então, nós vamos embasar a nossa apresentação de hoje, explicando o porquê a identidade é um novo perímetro de segurança, os desafios e os riscos associados a isso, tá? Então, vamos lá. E por que proteger a identidade? Então, com a nossa força de trabalho indo para a nuvem, então nós redefinimos a forma de trabalho, tá? Então, com isso, os funcionários estão fazendo acesso aos aplicativos de nuvem, às informações corporativas, a partir do seu próprio dispositivo, trabalhando de forma remota. Os dados, hoje, eles são acessados de fora da rede corporativa, Então, nós compartilhamos essas informações com colaboradores externos, com parceiros de negócios, e os aplicativos e os dados corporativos estão mudando, Então, existe aí a transição do que era acessado localmente, e hoje nós acessamos os aplicativos em nuvem, tá? Então, assim, as organizações hoje já não podem mais contar somente com controle de rede, justamente devido a essa migração para onde as informações foram, tá? E aí, quais os riscos associados a essa identidade?
tá? Por que que nós tratamos com tanto cuidado hoje a parte de identidade? Então, os atacantes estão usando a identidade para contornar os controles de rede, tá? Então, o phishing hoje, o ataque de phishing é uma forma que os atacantes têm aí para obter acesso às credenciais e à senha dos usuários, e aí, a partir disso, iniciar uma movimentação lateral na rede, né? Para fazer um reconhecimento do ambiente até o ataque final, tá? Então, somente as senhas hoje já não é suficiente para proteger uma identidade. Então, ou seja, somente a senha, que é um fator único de autenticação, já não é garantia suficiente, né, com relação à segurança da identidade, tá? E justamente porque a identidade hoje está sendo usada fora da rede, então, ou seja, já não tratamos, né, o acesso somente dentro de casa. Então, com essa nossa forma aí de trabalho, né, trabalhando de home office, então a identidade hoje saiu do perímetro, né, de rede. Então, por isso que o cuidado hoje com a identidade, ela é essencial, tá? E aí, para embasar um pouco, né, dar um pouco mais de visão dos riscos associados à identidade, né, vamos dizer assim, o quão fácil hoje é obter isso, tá? Vou trazer aí alguns exemplos para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo agora, né, trata-se aí de uma ferramenta que nós trabalhamos, né, que seria, vamos dizer assim, um dedo duro, tá? Ou seja, um dedo duro dos atacantes dentro do ambiente. Então, quando nós vemos uma notícia de um ataque, né, um ataque de ransomware, por exemplo, esse ataque ele começou há vários meses atrás. Então, durante esse processo, o atacante vai reconhecer um ambiente, vai entender quem tem os privilégios administrativos, quais são os ativos críticos. Então, para ele fazer esse reconhecimento, ele vai executar alguns processos, algumas etapas. E durante essas etapas, né, essa solução aqui, que é o Defender, Microsoft Defender for Identity, ele vai aí nos trazer alertas sobre ações estranhas que estão acontecendo no ambiente, tá? Então, desde uma elevação de privilégio, um ataque de um pass the ticket, um usuário que teve aí um privilégio concedido. Então, durante essas etapas, essa ferramenta vai alertar para a gente. E aí, o que é exatamente essa imagem? Então, dentre os recursos que nós temos lá, uma delas é um relatório que nós extraímos para identificar senhas que estão trafegando sem criptografia na rede. Ou seja, realmente é uma senha passando em texto puro, tá? Então, com isso, um atacante conseguiria facilmente, né, capturar a identidade e a senha de um usuário sem muito esforço, vamos dizer assim, tá? E aí, o quão difícil é capturar essas senhas? Se você der um Google, né, rapidamente você vai identificar aí vários vídeos, né, ensinando aí como usar um Wireshark para capturar senhas passando na rede, tá? Então, seja, uma vez que o atacante já está dentro do ambiente, ele vai conseguir essa informação rapidamente, tá? Então, com isso, a gente consegue demonstrar rapidamente, né, o risco que nós temos com relação à segurança da identidade dentro da nossa própria casa, vamos dizer assim, tá? E aí, trazendo um pouco mais, né, do risco associado à identidade, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, pegando aí já, aqui é uma imagem de um ambiente controlado de laboratório, mas ele reflete totalmente o que nós passamos no nosso dia a dia, tá? Com relação a riscos associados à identidade. Então, aqui nós temos um exemplo de uma credencial que claramente está comprometida, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de um usuário que está fazendo acesso de países, né, aleatoriamente, tá? Acessando através de um endereço IP anônimo, né? Provavelmente aí um Tor browser para tentar mascarar aí, né, a localização. E automaticamente nós temos esse usuário setado como um nível de risco alto, tá?
E como que nós conseguimos essa informação? Então, através de machine learning, heurística, tá? De forma automática, né, o usuário, a ferramenta já traz para a gente esse nível de informação, tá? Quando nós utilizamos aí o Microsoft 365 como serviço de produtividade para acessar e-mail, Teams, SharePoint, então todas as autenticações elas acontecem dentro do Azure AD. Então, através do serviço aí de Threat Intel, tá, a Microsoft já faz um mapeamento aí, né, de credenciais, por exemplo, credenciais vazadas na Dark Web, tá? E através do Machine Learning, ele vai aprendendo o comportamento de um usuário. Então, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia. Então, fui contratado por uma empresa, cheguei lá para trabalhar, recebi meu notebook corporativo, recebi meu smartphone corporativo, e tenho a minha senha de acesso. Então, fiz logon no computador, configurei o meu MFA. Então, a partir disso, a Microsoft já começa a mapear, né, qual é o meu computador corporativo, ou seja, o computador que é setado como confiável, tá? O meu smartphone, né, que também já foi setado ali como confiável, já configurei o meu MFA. Então, com isso, ele já começa a aprender o meu padrão. Então, eu trabalho de São Paulo, então o meu acesso normalmente acontece aqui de São Paulo, e de repente começou a ter acessos aí de outros países, né, em um curto espaço de tempo. Então, com isso, já há sinais de uma credencial comprometida e automaticamente essa credencial já é setada como nível de risco alto, tá? Então, por exemplo, se um atacante roubou, né, credenciais e senhas de um ambiente e vendeu isso na Dark Web, a Microsoft tem aí o serviço de Threat Intel que monitora, né, a Dark Web, Deep Web, à procura disso. Então, quando ela identifica um par de usuários sem vazado, ela também vai notificar, tá, através do portal. E aí, a importância de ter aí soluções trabalhando de forma integrada, que a gente vai conseguir identificar mais rapidamente um incidente, tá? Então, aqui é um exemplo, né, através do Defender for Cloud Apps, né, ele consolida vários sinais vindo de diversas ferramentas de segurança Microsoft e consolida em um único lugar. Então, com isso, rapidamente eu consigo bater o olho e identificar que aquela credencial realmente está comprometida. Então, ele trouxe para a gente, né, um risco de entrada, né, ou seja, veio aí de um país que não é frequente de acesso daquele usuário, através de um IP anônimo. Esse mesmo usuário começou a fazer download em massa das informações corporativas que estavam lá no SharePoint, né? Ele já identificou que esse acesso, né, não vem de um país comum, ou seja, do padrão daquele usuário, tá? Então, aqui também, ó, um alerta de um ataque de password spray. Então, claramente aqui é uma credencial comprometida. Então, por isso que é importante, né, quando nós trabalhamos com um fornecedor e temos aí essas soluções integradas, tá? E aqui eu não precisei, vamos dizer assim, configurar nenhum alerta, tá? Ele já trouxe para mim tudo pronto e eu não precisei instalar um único agente, tá? Então, essa é a vantagem de ter aí essas soluções trabalhando de forma integrada e temos aí informações bem importantes para identificar um incidente de segurança, tá? E essa solução ela tem um conceito de Shadow IT, tá? Então a gente consegue, né, identificar aí a partir desses sinais, tá? Por exemplo, um download em massa, e com isso ajudar a TI na tomada de decisão, por exemplo, fazer uma regra para bloquear um download de massa de um país que não é frequente, de um dispositivo que não é confiável. Então, tendo a visão do comportamento dos usuários, o que eles estão fazendo, o que eles estão acessando, se eles estão baixando arquivos, fazendo upload de arquivos para outras nuvens, que não é a nuvem, vamos dizer assim, homologada pela empresa.
Então, ter essa visão é muito importante para a gente poder aí tomar ações preventivas, criando regras e assim por diante, tá? E é muito importante também a gente tratar isso de forma rápida, tá? Então, vamos imaginar que eu dependo de um analista, né? Um analista ele vai identificar o alerta em um portal, começar a fazer uma investigação, até identificar que aquilo se trata realmente de uma credencial comprometida, isso pode ter levado aí um bom tempo, tá? Então, quando nós automatizamos as ações, a gente vai ganhar segurança e dar uma resposta rápida para um incidente, tá? Então, lembra que né, nos slides anteriores, né, mostramos ali um exemplo de uma credencial que teve um comportamento estranho e ela já foi setada como um nível de risco alto. Então, eu posso utilizar esse nível de risco, né, de uma entrada de um usuário para criar uma ação automatizada que vai bloquear o acesso daquele usuário às informações corporativas a partir do nível de risco, tá? Então, com isso, eu já consigo dar uma resposta automática e imediata para um incidente de segurança, tá? Ou também, né, setar aí, né, definir através de uma política de risco de usuário, que se ele tiver com nível de risco alto, né, por exemplo, a credencial dele foi identificada como vazada, né, na internet, eu vou exigir que essa senha seja alterada. Então aqui eu não dependo de um service desk que vai entrar em contato com o usuário, vai fazer uma ação manual de reset de senha. Aqui ele já é automaticamente, né, direcionado para um portal, onde, claro, haverá aí várias verificações de segurança para validar se é ele mesmo que está fazendo essa alteração, e aí ele já consegue fazer essa mudança de senha de forma self-service, tá? Então aí são exemplos de ações automatizadas, tá? E também trazendo aí todo um ciclo de vida de proteção de uma identidade, tá? Claro que são alguns exemplos, mas de forma resumida a gente já consegue aí cobrir desde a análise de um incidente, tá? Trazendo logs, a investigação, fazendo aí a detecção e dando uma resposta automática a uma identidade comprometida, tá? Então, aqui seria um ciclo de vida da identidade, e um exemplo de algumas ferramentas que pode ajudar a gente, tá, no dia a dia, desde a parte de prevenção, detecção, investigação e resposta ao incidente, tá? E aí, a partir disso, a gente já pode falar um pouco sobre o modelo de Zero Trust para identidade, tá? O que seria o Zero Trust para identidade? Então, confiança zero, ela é uma estratégia de segurança, tá? Ela não é um produto ou um serviço, mas sim uma abordagem para projetar e implementar um conjunto de práticas de segurança e juntas elas funcionam como uma forma poderosa, flexível e granular para controlar o acesso aos dados, tá? Então, os princípios do Zero Trust, né, nunca confiar, sempre verificar, tá? Fazer a verificação explícita, uso de acesso de privilégio mínimo, tá? Sempre contando com privilégio mínimo e sempre pressupor a violação, tá? Então, antes que uma identidade acesse um recurso de nuvem, tá? Então, nós devemos verificar como autenticação forte, ou seja, né, um duplo fator de autenticação, verificar se aquele acesso está com conformidade e é típico para aquela identidade, que é aquele exemplo que nós demos com relação a um colaborador que trabalha de São Paulo, então já tem o seu dispositivo corporativo, de repente está fazendo acesso, né, de outros países e de outros dispositivos que não são confiáveis, tá? E sempre seguir aí os princípios do privilégio de acesso mínimo, tá? Então, ou seja, se eu tenho um administrador que faz apenas o reset de senha dos usuários, então para que eu vou dar um administrador global para ele, tá? Sendo que ele vai fazer somente um reset de senha. Então, isso vale desde
para quem é administrador, como também, né, os colaboradores que têm funções mais administrativas, sempre ter acesso somente àquilo que é necessário, tá? E aí nós estamos falando hoje do Zero Trust para a identidade, mas o Zero Trust ele também pode ser aplicado aí às diversas camadas, tá? Então, da parte de endpoint, Zero Trust para os dados, aplicativos, infraestrutura e também rede. E quais são os requisitos chave para migrar para um modelo de Zero Trust, tá? Então, ter visibilidade e controle sobre todas as suas identidades, tá? Uso de dados somente em aplicativos e dispositivos homologados, tá? Centralizar a sua identidade em um único local, tá? Fazer o reforço aí, sempre acesso por MFA e acesso de localidades permitidas. Claro que, em algumas situações, dependendo do segmento de negócios, o perfil, né, dos nossos colaboradores, não conseguimos, aplicar todos esses requisitos, porém, boa parte dele a gente consegue trabalhar e também, ter aí flexibilidade para um caso ou outro, tá? Vamos entrar um pouco mais em detalhe aí sobre, as boas práticas para implementar, tá, esses controles de segurança, tá? Então, falando aí das principais práticas de mercado para a proteção de identidade, tá? A primeira e, eu diria, a mais importante de todas é usar MFA, sempre, tá? Então, assim, usar o duplo fator de autenticação para acesso aos aplicativos de nuvem, né, acredito que a maioria de vocês já estão cientes com relação, né, a esse nível de proteção, a importância disso, porém, ainda existem empresas, clientes que ou não implementaram MFA por uma questão de falta de licença, ou muitas vezes com aquele receio de afetar a produtividade dos usuários, né? Ah, eles vão reclamar que não estão conseguindo acessar as informações, está sendo bloqueado, e assim por diante, tá? Porém, o MFA da Microsoft, ele foi feito de uma forma muito equilibrada, tá? Equilibrada no sentido de agregar segurança e também comodidade, vamos dizer assim, para os nossos usuários, tá? Porque lembra que lá no início nós demos o exemplo de que eu recebi eu comecei a trabalhar em uma empresa, recebi meu notebook corporativo, meu smartphone e configurei o MFA para o primeiro acesso. Então, nesse momento, já foi mapeado, tá? Qual que é o seu dispositivo corporativo, né? Ele já está setado como um dispositivo confiável, porque ele está no domínio, né? Ele já é gerenciado pelo Azure. Então, uma vez feito isso, o MFA ele não será solicitado a todo momento para o colaborador. Então, ou seja, eu trabalhei hoje, desliguei meu notebook, fui para casa, na manhã seguinte fui, liguei meu notebook, os aplicativos não vão pedir MFA, porque nada fugiu do padrão, tá? A não ser que, por exemplo, um atacante que descobriu a senha desse usuário, então esse atacante vai fazer o acesso a partir de um outro dispositivo, a partir de uma outra localização. Aí sim, né, fugiu o padrão daquele funcionário, e aí sim o MFA será solicitado, porque é um acesso que não foi, vamos dizer assim, mapeado, ou seja, não fugiu do padrão. Então, com isso, a gente garante, tá, que os colaboradores vão conseguir acessar os aplicativos, não terão problema, tá, a não ser dentro de situações aí que fogem realmente do comum. Ou então, muitas vezes, somos nós mesmos, vamos dizer assim, né, o SI ou a TI, que cria o problema. Como assim? O MFA, tá, quando você aprova ele e começa a utilizar os aplicativos, ele tem um tempo de vida, tá? E esse token, ele vai se, vamos dizer assim, auto-renovando ao longo do tempo, tá? Porém, dentro das opções que nós temos, tá, de acesso,
e das políticas, existe uma função que se chama controle de sessão. Então, se eu coloco um controle de sessão, por exemplo, eu quero que a sessão seja quebrada a cada 8 horas ou a cada 1 hora, enfim. Então, ou seja, eu desativei aquele token de acesso, então o usuário será forçado a fazer de novo a validação de MFA. Então, aí sim eu começo, vamos dizer assim, a criar um problema. Por quê? Na verdade, quando eu faço um controle de sessão, claro que haverá casos e casos, tá? Mas de uma forma geral, se eu quebro o controle de sessão do usuário e condiciono ele a sempre a aprovar o MFA, tá? Se um atacante descobriu a senha dele, tá? E está fazendo acesso de um outro dispositivo, na hora que aparecer a notificação no celular para fazer a aprovação da MFA, o usuário já acostumou a aprovar isso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai aprovar achando que é um processo normal ali do dia a dia dele. Na verdade, era um atacante que estava por trás, batendo ali até descobrir a senha e conseguiu, né, o acesso. Então, se você já tem o deploy do ambiente, tá, com MFA, está usando o recurso por push, tá, ou seja, que é aquele que aparece a notificação e o usuário só aprova, tem que tomar cuidado, né, para a questão de controle de sessão, tá? Tem as opções de SMS, as opções de ele ter que verificar qual que é o código que está aparecendo no celular e aí digitar na tela, tá? Que são mais seguras do que a notificação por push, tá? O push, ele é uma comodidade, mas tem que tomar cuidado se você for usar controle de sessão, tá? O controle de sessão poderia ser útil, por exemplo, para eu tenho, vamos supor, um quadro de vendedores, tá? Esses vendedores ficam trabalhando aí na rua, visitando os clientes, e aí ele não tem um notebook, por exemplo, corporativo e tem acesso ao e-mail, por exemplo, por navegador. Então ele foi visitar um cliente, foi lá, abriu o navegador, pediu emprestado lá o acesso de um computador onde ele foi visitar, abriu o navegador, fez acesso ao Outlook, e esqueceu lá aberto e foi embora. Então, nesse caso, para uma parcela, né, de usuários, seria interessante ter um controle de sessão para quebrar essa sessão, caso alguém tenha esquecido aí de fechar o browser, tá? Mas realmente são casos bem pontuais, tá? Centralizar o gerenciamento de identidade, tá? Então aqui nós estamos falando de fazer o Single Sign-On, né, o SSO, tá? Autenticando, né, os aplicativos em um único lugar. Então nós podemos usar o Azure AD como esse provedor de identidade, tá? Então isso pode ser utilizado não somente para os aplicativos Microsoft, tá? Que já são nativos, mas eu também posso integrar outras nuvens, tá? Outros aplicativos que estão em outras nuvens. Então eu posso integrar desde um AWS, um GCP, um Salesforce, um ServiceNow, ou seja, a maioria dos aplicativos hoje que trabalham em nuvem, tá? Já dão suporte ao Modern Authentication, então dão suporte a um OpenID, a um SAML. Então, com isso, eu consigo integrar a autenticação desses aplicativos no meu Azure AD, tá? Então, com isso, o usuário ele não precisa ter várias senhas, tá? Uma única senha ele vai conseguir autenticar de forma automática em todos esses aplicativos. Eu centralizo o acesso em um único lugar, então facilita a vida da TI, tá? E, mais do que isso, eu consigo colocar controles adicionais de segurança, tá? Esses controles adicionais seriam com relação ao acesso condicional, tá? Então, eu consigo controlar o acesso, de que forma ele vai acessar o recurso, ou seja, o aplicativo, tá? E colocar aí, por exemplo, uma exigência de um MFA, tá? Então, vou permitir o acesso a partir, né, de um dispositivo confiável, de um dispositivo em conformidade. Por exemplo, eu não vou permitir o acesso se ele estiver vindo de um país que eu não tenho filiais. Ou seja, existem aí N formas de controlar o acesso
a partir do acesso condicional, que são políticas que nós criamos dentro do Azure para controlar a forma com que esses colaboradores acessam os recursos de nuvem, tá? O interessante, só voltando aqui o slide, o interessante que eu comentei que de integrar os aplicativos de nuvem. Porém, eu também posso integrar os aplicativos on-premise. Então, ou seja, eu tenho um aplicativo que está em um servidor dentro da minha rede, ele é um aplicativo baseado em web, ou seja, eu consigo acessar através de navegador. Então, eu consigo, através de um proxy de aplicativo, colocar ele para acesso a nível público. Então, ou seja, de forma controlada, com segurança, eu consigo fazer com que os meus colaboradores, se eles estivessem, por exemplo, trabalhando de home office, conseguissem acessar aquele aplicativo que está hospedado localmente, tá? Então, existe essa possibilidade e, da mesma forma, integrá-lo ao acesso condicional, tá? Então, concentrar-se apenas em quem pode acessar um recurso já não é mais suficiente, é necessário se preocupar em como ele acessa. Então, trazendo aí algumas recomendações sobre como controlar esse acesso, tá? Então, bloquear a autenticação de aplicativos que não suportam o Modern Authentication. Então, o Modern Authentication é o que faz disparar, por exemplo, o duplo fator de autenticação, tá? Então, eu tenho aplicativos já legados, tá, que não dão suporte a isso, é um risco não somente pela questão de não exigir MFA, mas também expor as informações corporativas. Como assim? Então, pegando o exemplo de eu tenho o meu smartphone, eu tenho permissão para acessar os e-mails a partir do meu smartphone, porém, qual o risco, né, de que um colaborador pegue, por exemplo, um anexo que ele recebeu lá no Outlook, e pegue esse anexo e compartilhe em um grupo de WhatsApp. Então, eu posso usar o acesso condicional para controlar também a proteção dos dados, tá? Então, eu consigo controlar que aquele colaborador, a partir do momento que ele vai configurar o Outlook no dispositivo móvel, ele vai ter que fazer isso, mas vai configurar também uma bolha corporativa, tá? Que vai proteger os dados. Esses dados só vão ficar dentro dos aplicativos corporativos. Então, se eu tenho um anexo no Outlook, ele só vai poder compartilhar isso, por exemplo, no Teams, ou salvar no OneDrive corporativo, ou no SharePoint, mas ele não vai poder salvar no armazenamento local do dispositivo móvel. Ele não vai poder copiar um texto de um e-mail e colar no grupo de WhatsApp. Ou seja, nós colocamos aí controles também sobre como esses dados serão tratados, tá? E também eles serão já criptografados, tá? A questão do acesso condicional, tá? Para exigir o duplo fator de autenticação para todos os usuários, tá? Esse é o mais importante de todos, tá? E aí aqui tem algumas situações que nós passamos né, em alguns clientes que eu tenho MFA habilitado para todo mundo, mas eu não tenho MFA para o diretor, eu não tenho MFA para o presidente da empresa. E são pessoas que têm acesso a informações privilegiadas, tá? E essa semana passada mesmo, nos deparamos aí com um cliente que estava muito preocupado porque a conta do presidente da empresa e do diretor financeiro estava sendo atacado já há 2 dias, tá? Então, os atacantes estavam tentando acessar através de vários países aleatórios, e tentando ali descobrir a senha, tá? Uma vez descoberta a senha, eles conseguiriam acesso aos e-mails, aos arquivos no SharePoint ou no OneDrive, se não estiver com o MFA habilitado, tá? Então aqui, tá? É realmente usar para todos os colaboradores. Claro que em algumas situações, tá? Vamos ter aí funcionários que não têm acesso a informações críticas,
Então, talvez não seja interessante eu ter um duplo fator de autenticação para aquele usuário, tá? Mas é importante, desde que nós tenhamos aí licenciamento disponível, utilizar isso para todo mundo, tá? Usar MFA para acesso de convidado, tá? Em algumas situações nós temos aí parceiros de negócios que são convidados, vamos dizer assim, para acessar aos aplicativos de nuvem da nossa corporação, tá? Então ele vira um usuário convidado dentro do nosso Azure, tá? Então dá para você aplicar também MFA para esses usuários, tá? O gerenciamento do Azure e do 365, ou seja, quem tem um privilégio de administrador de nuvem, um administrador global, esses tem que ter, tá, sempre o MFA habilitado, tá, e ter aí um segundo, de repente um outro controle, como o acesso só será feito através de máquinas gerenciadas e assim por diante, tá. Exigir dispositivos em conformidade ou registrados. Então, aqui eu estou dizendo que o acesso só poderá ser feito de dispositivos integrados ao domínio ou que eu gerencio, seja pelo MDM, tá? Ou que foi registrado dentro do Azure, tá? E exigir a proteção de aplicativos e clientes aprovados. Então, aqui envolve a questão da bolha corporativa que eu comentei agora há pouco. E trazendo aí só uma visão rápida do acesso condicional em ação. Então, nós temos aí um usuário na função de vendedor, tá? Então, ele está tentando acessar aquela credencial, aquela identidade, está tentando acessar o aplicativo de nuvem a partir do dispositivo que está comprometido, né? Está ali com vírus, pegou um malware, está tentando acessar de um browser anônimo e de uma localização que não é frequente. Então, com isso, já é identificado o nível de risco daquele acesso, e aí vou colocar os controles como bloquear o acesso ou trocar a senha, tá? Falando um pouco sobre a parte de senhas, tá? Automaticamente, quando você utiliza a parte de produtividade do 365, então você faz a autenticação dentro do Azure AD, então automaticamente você já tem ali uma lista de senhas banidas, tá? Então a Microsoft faz esse mapeamento, identificando as senhas fracas, né, senhas que foram vazadas, e automaticamente essas senhas já são bloqueadas quando os usuários tentam fazer, por exemplo, uma troca de senha na nuvem, tá? Porém, nós podemos expandir isso também para o nosso AD, tá? O AD On-Premise. Então, eu consigo customizar e colocar quais senhas eu desejo banir do meu ambiente, tá? Então, é bem comum, né? Desde o Service Desk que faz a reset de senha, e aí manda lá a senha padrão, nome da empresa, @123, password asterisco, enfim, eu consigo customizar a minha lista de senha e forçar com que o Active Directory não aceite quando o usuário tentar trocar a senha e citar uma senha fraca que você definiu na sua lista, tá? Então, nós expandimos esse controle de senhas utilizando a tecnologia de nuvem, mas aplicando para o seu ambiente on-premise, tá? Ainda dentro do Azure AD, tá? Algumas políticas que nós podemos trabalhar para não somente colocar o controle sobre o acesso, mas também agregar uma resposta automatizada para as ações, tá? Então, um usuário que está com nível de risco, tá? Então, ele está citado com o nível de risco alto, por exemplo, o caso de uma credencial que foi vazada na Dark Web, tá? Então, isso identificado, ele será automaticamente direcionado para o portal de troca de senha para fazer essa troca de senha e ele não vai conseguir acessar os aplicativos de nuvem, as informações corporativas, enquanto não realizar essa ação, tá? Então, isso acontece de forma automática e também configurar aí o nível de risco de entrada, tá? Então, se eu tenho um nível de risco médio ou alto, eu vou
certificar que aquele usuário é ele mesmo que está acessando, fazendo a validação com um duplo fator de autenticação, tá? Então, se for aqui um atacante que descobriu a senha e está tentando fazer o acesso, ele seria bloqueado, porque não passaria aqui pela validação de MFA, tá? Monitorar as contas críticas. Nós comentamos, tá, que uma das soluções que nós conseguimos aí utilizar de forma integrada e que dá visibilidade para a gente, né, que seria o conceito de Shadow IT, que é o Microsoft Defender for Cloud Apps. Então é interessante você ter aí políticas de alerta, monitorando usuários altamente críticos. Então, eu vou monitorar o acesso do presidente, do diretor comercial, diretor financeiro. Então, eu posso utilizar aí alguns filtros, né? Por exemplo, falhas, tentativas de login com falha, tá? Ou, de repente, logon com sucesso, mas de um país que não é frequente. Então, com isso, eu consigo ser alertado, né, sobre ações que estão acontecendo com essas contas em específico, para ter aí um olhar mais atencioso em cima dessas contas, tá? E se for o caso, você pode adicionar aí uma ação de governança, fazendo, né, o bloqueio do usuário, solicitar que faça o acesso novamente com a validação da senha, ou até mesmo confirmar que aquele usuário está comprometido a partir dos filtros que você definiu na criação dos alertas, tá bom? Outras recomendações, tá, de uma forma geral. Então, com relação à parte de administradores locais das estações de trabalho, tá? Administrador local, você pode iniciar ele com o Laps, tá? Que é uma solução on-premise, que ele vai fazer, tá? Ele troca a senha do administrador local das máquinas de forma aleatória, tá? E com o tempo que você define na política. Então, por exemplo, a cada 1 hora, a senha de administrador local da máquina é alterada. Então, eu nunca sei qual que é a senha atual de administrador local. Então, se eu preciso, por exemplo, instalar um aplicativo naquela máquina, eu vou entrar no Laps, vou colocar o nome da máquina e aí eu vou descobrir qual que é a senha de administrador local dela naquele momento, tá? Ou você pode utilizar o Intune, tá? Ou até mesmo o próprio Azure, para controlar quem são os administradores locais dos equipamentos, tá? Então, eu defino ali uma lista de administradores, mesmo que alguém vá lá e coloque na mão, vamos dizer assim, né, um usuário como um administrador daquela máquina, automaticamente o Intune vai substituir aquele administrador, vai retirar ele e vai definir somente aquela lista que eu coloquei lá no portal, tá? Então, com isso nós conseguimos controlar aí os administradores locais das máquinas, tá? Se você ainda utiliza o ADFS para fazer a autenticação dos aplicativos em nuvem, tá? Nós recomendamos que migre essa autenticação para autenticar diretamente no Azure, tá? Aqui você vai você vai ter vários benefícios, tá? Como, por exemplo, o menor esforço administrativo, de não ter que gerenciar toda uma farm de ADFS, tá? Gerenciar a redundância, disponibilidade de link. Uma vez que a CDFS saiu do ar, ninguém consegue autenticar nos aplicativos, ou frequentemente nós somos procurados por clientes que estão sofrendo com ataques, né, nas contas, e aí essas contas são automaticamente bloqueadas no AD, então o usuário não consegue mais acessar os aplicativos, ou também ataques de negação de serviço, tá? Se você ainda utiliza o DFS, tá? Não pretende trocar devido a alguma necessidade de negócio, por exemplo, eu tenho controle de horário de login dos usuários, então eu posso trocar, tá? O ADFS e utilizar a autenticação na nuvem, mas usando o PTA, que nós chamamos de Pass-Through Authentication, onde a autenticação ainda vai acontecer no seu AD local, porém passando por um agente.
Então, você não precisa administrar uma farm de ADFS, tá? Dá para você fazer isso com o Pass-Through Authentication, ou se você ainda vai manter o ADFS, verifique qual que é a versão que você está usando, tá? E se for aí as versões mais recentes do ADFS, habilite o Smart Lockout para não ficar sofrendo aí com contas bloqueadas quando os atacantes estão tentando aí atacar as contas desses usuários, tá? Habilitar o portal de reset de senha, tá? Então, aquelas configurações que nós mostramos com relação a automatizar uma resposta de uma entrada de risco, de uma credencial que foi vazada, para você direcionar esse usuário para um portal de reset de senha, você terá que primeiro habilitar esse portal e definir quais são os grupos de usuários que podem fazer isso. Então, ali você vai definir quantas validações de segurança você quer exigir para que aquele usuário consiga trocar a senha, tá? Quais são os métodos de validação, se é por SMS, um segundo e-mail, enfim. Você controla a quantidade de validações e de que forma que eles vão fazer isso, tá? Outra coisa, os administradores de nuvem, tá? Eles não são administradores 24 horas por dia. Então, eu tenho um privilégio de Global Admin, porém, eu não vou utilizar o privilégio 24 horas por dia. Eu vou utilizar aí por 1 hora, 2 horas, para fazer uma alteração em uma política na nuvem. Depois disso, ele já não será mais utilizado. Então, para controlar, tá, o acesso privilegiado, eu posso utilizar o Privilege Identity Management, tá, que é o PIM, que nós chamamos. Então, eu posso desde colocar uma necessidade de aprovação, então, ou seja, eu vou utilizar o Global Admin para fazer uma Gmood. Então, eu vou lá, entrar no portal, vou ativar minha função de Global Admin, vou colocar uma justificativa em texto para ficar auditado, e aí eu posso definir que, na política, ele pode se, vamos dizer assim, auto-aprovar, né? Então, ele foi lá, colocou a justificativa e aprovou o próprio acesso. Ou eu posso definir que o gerente daquele administrador terá que primeiro aprovar a elevação de privilégio, tá? Então, aqui vai depender da questão de dinâmica do dia a dia de trabalho e também aí de algumas definições com relação à segurança do uso dos acessos administrativos, tá? É importante você separar a sua conta de administrador da conta de produtividade, tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu usuário que eu uso para acessar os e-mails. Não é recomendado que eu utilize esse mesmo usuário para fazer a parte de administração, tá? Seja a administração das estações, dos servidores, porque com isso eu vou, vamos dizer assim, espalhando o meu token de acesso em várias máquinas. Então, com isso fica mais fácil para um atacante utilizar esse token e fazer aí uma movimentação lateral, por exemplo, um ataque de pass the ticket, tá? Para fazer o uso desse token que estava em uma máquina para fazer a autenticação em outras máquinas, tá? Então, é sempre importante você separar sua conta de administração da sua conta de produtividade do dia a dia, tá? Conceito de passwordless, como por exemplo o Windows Hello, onde eu vou fazer a autenticação na máquina através de um PIN ou de biometria. Também posso utilizar o Microsoft Authenticator. Com isso, eu não estou digitando minha senha naquela estação e o token de acesso, tá? Por exemplo, utilizado no Windows Hello, ele fica armazenado, né, em um chip TPM e só é válido naquela máquina. Então, um atacante não conseguiria utilizar esse token para logar em outros equipamentos, tá? E sempre aplicar o menor privilégio concedido. Então, ou seja, para que eu vou usar um global admin se eu tenho a função somente de reset de senha de usuários, tá? Então, aqui é realmente identificar qual que é a tarefa do administrador no dia a dia, e aí vou dar acesso somente àquilo que é necessário, tá? E fechando aqui, tá? Hoje o phishing é a nossa maior ameaça. O Brasil, tá, o ano passado, continua sendo aí o país com maior número de ataques de phishing, com a intenção aí de roubar dados pessoais, tá?
Então, muitos ataques de ransomware iniciam através de ataques de phishing, tá? Então, é importante conscientizar os colaboradores com relação aos ataques de phishing, tá? Para quem tem Microsoft 365 E5, você tem lá disponível um Phishing Simulator, tá? Onde você pode criar campanhas, tá? Simular um ataque de phishing, enviar para os colaboradores, identificar quem digitou a senha, né, naquela campanha, ou seja, que caiu realmente na campanha de phishing, e você já pode amarrar isso com um treinamento, né, a própria solução já te dá a disponibilidade, tá, de o usuário fazer um treinamento de conscientização com relação ao phishing, tá? E aí você já consegue ter aí números para identificar quantos colaboradores caíram e, ao longo do tempo, trabalhar em outras campanhas, tá? Então, nós temos aí clientes que fazem uso ou do Phishing Simulator dentro do 365 ou utilizando o nosso serviço aqui, tá? Nós temos uma equipe dedicada somente para campanhas de phishing, onde nós criamos todo um template, customizamos tudo e direcionamos aos usuários. E aí, ao longo do tempo, né, vamos fazendo aí treinamentos e identificamos que esses usuários, depois de um tempo, a quantidade de pessoas que caem no phishing é bem menor, tá bom? Finalizando aqui, se vocês tiverem aí dúvidas, quiserem aí mandar aí perguntas, estamos à disposição. Temos alguma pergunta, Luísa? Não, Ale, não temos nenhuma pergunta aqui, mas primeiramente queria te agradecer aí pelo conteúdo apresentado, conteúdo muito rico, muito atual, e agradecer todo mundo que esteve com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente através do e-mail, contato@redbelt.com.br. E lembrando que esse Red Talks é uma parceria com a Microsoft, e ele vai estar disponível no YouTube para vocês. Então, se vocês quiserem assistir de novo, ele vai estar lá. Aproveito para convidar vocês a seguir as redes sociais da Red Belt, que é @redbeltsecurity no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, e Redcast nas plataformas de áudio. Tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui mesmo. Obrigado a todos aí que disponibilizaram o tempo para assistir o nosso webinar. Estamos à disposição.